Bom, nós vamos iniciar o nosso trabalho, né? Fazendo a apresentação do palestrante. O palestrante hoje é o José Antônio Vecchi. Ele pertence ao grupo espírita Herculano Pires, né? E ele foi convidado e nos deu essa honra de fazer a palestra para que a gente possa, no final, né, fazer um entendimento melhor do nosso lado espiritual, para que a gente possa sempre se tornar uma pessoa não especial, mas uma pessoa melhor, né? E nós vamos fazer aquelas recomendações, né? Que quem quiser fazer alguma interrupção para fazer algum comentário, para erguer a mãozinha, ou no final, né? Fazer as considerações finais, né? Está aberto também, tá? O José Vecchi, ele é nosso conhecido, ele já foi presidente da USE, né, Vecchi? Vice-presidente. Vice-presidente da USE, é uma pessoa bastante inteirada no lado espírita, né, da doutrina espírita, e ele vai nos dar essa honra, né, dessa palestra aí. E ele vai falar sobre Jesus, né, o bom médico, né? Ele vai dar essa palhinha para nós. E nós vamos fazer a prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, né? Amenizar os nossos pensamentos, né? Juntamente com os nossos mentores espirituais, agradecendo a oportunidade que temos hoje de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, para que possamos, né, no tema de hoje, nos esclarecer melhor, nos inteirar melhor, buscando sempre o equilíbrio. Vibrarmos para o mundo, né, para que haja mais entendimento, para que a gente possa ser mais equilibrados, e que é o que está faltando muito para os povos, para os entes queridos, né? Tem muitas pessoas, muitas famílias se degenerando exatamente por esse desequilíbrio. Vamos orar por eles para que isso volte novamente, esse equilíbrio, esse entendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então a palavra, viu, Vecchi, agora é sua, viu? Muito obrigado. Então, eu queria, primeiramente, dar um bom dia a todos aí, a todos os presentes, e agradecer, em nome aí do Edmur e você, João Batista, pela oportunidade, né? Isso nos honra bastante, é uma oportunidade de revermos conceitos, de aprender. E desde já me coloco aqui como aprendiz, tá? Depois, se a gente colocar alguma coisa que porventura cause alguma dúvida, por favor, nos fale e nós vamos rever aí os conceitos. Não temos a pretensão de cobrir todo o assunto, não somos técnicos na área da saúde, tá? O que nós vamos falar é baseado no que sabemos da doutrina, do Evangelho de Jesus, das obras subsidiárias, das obras que apoiam, né, de Valdo, de Chico e outros autores aí famosos, e do nosso conceito que viemos adquirindo ao longo do tempo, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar também, mesmo durante, nós vamos procurar encaixar aqui, porque o tema é bastante vasto, e nós vamos ver aqui como que vai sair, né? São
Eu queria dizer para vocês que, primeiramente, quem depois quiser se aprofundar, pode procurar ler esse livro. Eu achei excelente esse livro. Eu me baseei nesse livro, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Tá? Para quem não conhece muito bem, José Carlos de Luca foi advogado, é juiz aí de São Paulo, né? E tem alguns livros e bastante trabalho na doutrina espírita. Então, recomendo para quem vive com pessoas que estão passando pela experiência de doença, quem está vivendo a doença, quem conhece quem está passando pela doença, né? Nós recomendamos. São muitos pontos de reflexão e bastante valiosos, tá? Bem, então vamos lá. A gente tem visto, ultimamente, falar de muita doença, né? A pandemia tem mexido muito com o mundo inteiro, com o Brasil, e tem colocado as pessoas a refletir sobre saúde, muitos temendo a morte, temendo não conseguir sair da doença, né, caso contraia. Então, mais do que nunca, é importante revermos os verdadeiros ou conceitos de cura, que são muito amplos, né? E hoje, graças à ciência, só uma coisinha, Edmur, você vai mudar a tela? Eu estou, por enquanto, eu estou vendo só você aqui na tela, eu estou em menor. É assim mesmo que vai ficar ou você? Eu coloquei você como spot, peraí. Dá uma olhadinha aí. Eu estou esperando a mudança que você falou e não saiu. Está você em destaque. Não deveria. Não tem problema, eu estou aparecendo, é só para você não se frustrar depois aí. Você teria que mudar aí, colocar eu em destaque, né? Sim. Agora está aparecendo eu, né? Só está aparecendo você e nós pequenos em destaque. Isso, agora sim. Então, nós temos reparado com gratidão, com satisfação, o avanço da medicina convencional, né? Doenças, então, até pouco tempo consideradas incuráveis, hoje já se fala de cura, e mesmo se não fala de cura, a gente pode dizer que passaram a ser tratáveis e com grande aumento de tempo de vida do paciente e também, o que é importante, da qualidade desta vida, né? Então, isso é muito bom para todos nós. Antigamente, o conceito de saúde estava ligado praticamente à degeneração do corpo físico, né? E coisas ligadas à hereditariedade. E, geralmente, essas doenças eram faladas ou relacionadas a vírus, bactérias e fungos. Atualmente, a gente percebe que cresce e difunde o conceito de que a saúde não é mais puramente física ou orgânica. Hoje se fala de saúde mental, saúde psicológica e até saúde espiritual, né? Se a gente for ver, até a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, desde 46 ela já definiu a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade no corpo físico, né? Hoje, dentro do conceito mental, a gente pode entender ainda a saúde psicológica, saúde emocional e a saúde espiritual. Veja como ficou muito mais abrangente. Hoje, dificilmente se fala apenas na saúde orgânica e na saúde física, né? A gente conhece, inclusive, muitas terapias, né, que fazem o tratamento da saúde fora do corpo físico, né?
Dentro do conceito espírita, que entende o homem como uma tríade, vamos dizer assim, corpo, espírito e o perispírito, que faz a união entre o corpo e o espírito, que é uma matéria quintessenciada, mais maleável e tudo mais, nós sabemos que ainda o conceito de saúde pode ser expandido ainda mais, né? Nós trabalhamos dentro do espiritismo com a lei de causa e efeito, e a gente sabe, então, que problemas oriundos de outras encarnações, eles podem se manifestar ou não, né, nas encarnações atuais. E isto realmente abre um leque imenso aí de observações, de pesquisas, porque muitas coisas que a medicina não consegue catalogar, não consegue entender, só serão explicadas pela reencarnação, pela trama da reencarnação, né? Nós sabemos muito disso. E a doença também, ela seria, dentro desse conceito mais amplo, dentro do conceito espírita, ela seria uma disfunção, um desajuste, uma desarmonia que vai alterar o funcionamento harmônico, então, dessa tríade, né? Corpo, perispírito e espírito. Então, vai causar distúrbios de todas as naturezas. Então, agora, entrando mais dentro do livro O Médico Jesus, de Luca, nós vamos ver que De Luca, ele não diz que foi psicografia de Bezerra de Menezes, mas ele diz que foi inspirado em Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes faz, então, a introdução, a abertura, né? E ele começa citando duas passagens que nós vamos ler aqui, para que todos tenham conhecimento. Ele diz aquela passagem de Mateus 9:35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Se nós formos observar o evangelho, a história de Jesus, nós vamos ver que ele foi um grande médico, né? Foi um grande médico. Uma das coisas mais impressionantes que ele fez foram as curas, foram os chamados milagres na época, que não se tinha explicação pelo que ele fazia, né? Mas nós sabemos quantos milagres, né? Quantos leprosos limpos, quantos obsediados que tiveram os seus espíritos imperfeitos afastados, né? Quantos coxos que levantaram, cegos que viram, e realmente é uma maravilha lembrar daquela passagem memorável, né? Aquela boa nova que Jesus nos trouxe quando passou aqui pela Terra e praticamente dividiu o tempo, né? Em antes dele e depois dele. E tem outra passagem que também Bezerra nos coloca, é que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso está em João, capítulo 15, versículo 7, mostrando aqui a importância da fé em todos os setores, e especialmente na cura e na busca da cura da doença, né? Tudo o que pedirmos, acreditando que será feito, assim se sucederá. Então, também mostra, já desde já, a força da vontade, nós buscarmos, né, aquele que está doente, acreditar que pode ficar curado, independente do diagnóstico, né, dos mais, digamos assim, dos mais difíceis, dos mais, vamos dizer assim, desanimadores, né? Bezerra diz que comparece aqui nas páginas desse livro de uma forma desinteressada, mas principalmente para mostrar o cuidado e o zelo
que os instrutores espirituais têm para conosco no dia a dia, visando manter a nossa saúde e evitar o aparecimento de doenças. Olha, coisas que muitas vezes nós nem nos damos conta, né? Ele diz que quando nós nos entregamos no sono, esses guias tutelares novos entram em ação mais direta, né? E que mesmo cirurgias são feitas em nossos corpos espirituais, esperando o agravamento de problemas e de doenças que poderiam aparecer depois do nosso dia a dia. Muitas vezes nós, principalmente dentro do meio espírita, a gente faz tratamentos espirituais visando exatamente essas curas, né? Essa intercessão dos guias espirituais. Mas, muitas vezes, elas são feitas sem a gente saber no dia a dia, né? Ou sem pedir diretamente. Diz ainda o Bezerra que recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano, visando evitar problemas no nosso corpo durante o dia a dia, devido aos estresses, devido às preocupações, devido aos excessos de trabalho ou desequilíbrios que a gente tenha tido nos costumeiros embates do dia a dia, né? Então, talvez alguém até desconfie de tanta misericórdia e que os deslizes humanos têm, né? Mas ele ainda diz que pode assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos. Ou seja, nós devemos sempre considerar que Deus é realmente o Pai bom, né? E Jesus é o bom médico, é o bom irmão, é o irmão maior, que não nos abandona jamais e que quer sempre o melhor para nós. Não fosse, então, a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos, então, muitas vezes, o peso implacável da lei de causa e efeito. E aqui é bom a gente lembrar, muitas vezes, nós achamos que estamos sofrendo a lei de causa e efeito, mas tem passagens do Evangelho que diz que nós acaba sendo cobrado de nós 1/100º da nossa dívida, ou seja, apenas uma amostra, né? Deus não nos cobra com o mesmo rigor, às vezes, que foi executado os nossos desatinos. E também os nossos anjos da guarda se incumbem de cuidados diários, mesmo para a nossa comida. Veja bem, quantas vezes eles interferem até mesmo no alimento que nós estamos comendo, até para suprir uma certa invigilância nossa. Muitas vezes, porque mesmo ao sentar na mesa, provocamos discussões infundadas, às vezes, praticamos maledicências, chegamos com um comportamento emocional, psicológico, que não condiz com a importância daquele momento da alimentação, né? Então, muitas vezes, eles interferem para que esses alimentos não venham a causar danos ao nosso organismo. Que interessante, né? Isso tudo para mostrar que Jesus é o nosso socorro incessante, que toda cura que se realiza no planeta ainda é milagre do seu amor. Toda cura que acontece no planeta ainda é milagre do seu amor. Olha só, hein? Então, devemos consultar esse médico que está à nossa disposição e nossas dificuldades no campo da saúde, da harmonia íntima e também lembrar que ele é o sublime médico das nossas almas, dos nossos espíritos. Jamais podemos esquecer disso. Bem, muitas vezes a nossa vida vai indo muito bem, né? Acreditamos estar em equilíbrio, em paz com Deus, com a nossa saúde, com tudo mais, com a nossa religiosidade, e eis que aparece uma doença.
E agora? Emmanuel Fonte Viva, por Chico Xavier, psicografia do Espírito Emmanuel, né? Diz que se está doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Talvez estejamos sendo testados e chamados a mudar alguma coisa em nossa vida, tá? Se nós pretendemos ir para o norte e decidimos e percebemos que estamos em caminho para o sul, nós temos que fazer uma conversão e voltar para o caminho contrário que nós estamos indo, né? E muitas vezes acontece isso. E por que acontece isso? Será um castigo? Será por causa dos nossos erros, dos nossos débitos? Olha, para começar, nós vamos dizer, talvez seja um alerta, né? Muitas vezes a doença é para nos prevenir que estamos indo num caminho errado, que nós devemos retificar o caminho, né? Então, vamos acatar isso, mas sempre com a ideia de que Deus não está nos punindo. Muitas vezes, através dessa mudança, através dessa parada, através da doença, você vai ser fortalecido para situações que você vai ter que encarar mais à frente. E se você não passar por isso, você não estará preparado. Porque, meus irmãos, meus amigos, vocês sabem, principalmente aqui dentro do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, a gente aprende que é através da luta, do trabalho, da execução, do vencimento das dificuldades que crescemos. E não simplesmente teoricamente, né? Nós aqui somos daqueles que entendemos que quando Deus nos prova, quando Jesus nos prova, é porque nós estamos preparados para essa prova, nós temos ombros fortes, conhecimento, e isso vai nos levantar, nos melhorar na escala evolutiva. Sem essa prova, nós seríamos alunos, talvez, teoricamente preparados, mas sem o lastro da experiência, da força física, da força emocional, que precisaríamos para vencer aquele momento. Então, é uma necessidade que não devemos esquecer e nem menosprezar e nem achar, então, que Deus está nos castigando. Longe disso. Depois nós vamos falar mais para frente sobre a questão de considerarmos, às vezes, castigo, né? A doença como castigo, que não deve ser considerado. Agora, quando a doença chegar, tem uma passagem de Emmanuel, também de Fonte Viva, que diz que lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Isso também está em Fonte Viva. Veja bem, não pense então que você está sendo punido, né? Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, como nós falamos, porque castigo é maldade. E maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense sim que essa doença está sendo trazida como uma professora do seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não sabia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho, então, que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que você não vai se mergulhar nos caminhos da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? Então, novamente, nós vamos tocar nesse assunto, né?
Será que Deus não nos quer feliz? Jamais podemos pensar nisso, né? Ele é o Pai bondoso, Pai misericordioso, o Pai superior em bondade, em justiça, em tudo mais. Ele só nos quer o bem. O grande problema é que muitas vezes nós não conseguimos perceber o que é bom e o que não é bom para o nosso espírito imortal, né? Como aquela criança que está doidinha para experimentar, enfiar o dedinho na tomada, porque acha que vai ser uma emoção e o pai, né? O Pai Celeste, nesse caso, quer evitar para que ela não tenha um trauma aí, talvez possa até ter um problema mais grave para a saúde. Jesus, então, apresentou-se para nós como o bom pastor, o pastor que nos conhece e está disposto a dar sua vida por nós. Jesus sabe que até a quantidade de cabelos que temos na nossa cabeça e conhece todas as nossas dificuldades no momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para levar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Eu dizendo, para nos livrar, para lavar nosso coração disso. Então, muitas vezes, as coisas que nos acontecem têm esse fundamento, né? Fazer o seu remédio. Você é o seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Quem disse isso foi o Dr. Deepak Chopra, tá? Então, viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Então, muitas vezes, quando chega a doença, nós temos que fazer uma reflexão. Nós temos experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam o seu corpo e desce para os níveis físicos em forma de doença das mais variadas espécies? Então, se positivo, se sim, chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual, né? Creia que nós mesmos somos o nosso remédio ou o nosso próprio veneno. Nós mesmos somos o nosso bem ou o nosso mal. Quem se permitiu adoecer tem também, por outro lado, todo o poder de neutralizar a doença. Olha que conceito interessante, né? Se por algum motivo nós nos permitimos ou fomos levados à doença, nós podemos também ter o poder, nós temos o poder de neutralizar essa doença em nós. E aí que vem, né, que é bom sempre lembrar da fé, a gente lembrar da força de vontade, né, da nossa crença pessoal. Gibran Khalil Gibran, que escreveu O Profeta, é um poeta libanês, muito interessante esse livro. Diz ele que escreveu vários livros, que talvez esse tenha sido o mais importante, realmente é muito profundo. Diz que grande parte, ele disse, de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com o qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Olha que interessante. Então, muitas vezes,
inconscientemente, o nosso espírito que sabe, né, inconscientemente as nossas necessidades, ela vai até a doença, né, conduz a doença para curar o nosso eu doente, né? Então, mais uma vez, ela é colocada aqui como uma necessidade saudável, interessante, né? Para a nossa vida, a nossa saúde. Ninguém adoece do dia para a noite, gente. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com uma doença grave, talvez um câncer, né? A gente sabe que não é num estalo de mágica que essas coisas se fixam no organismo, né? Se integram no organismo. Então, nós mesmos acabamos tramando nossas próprias doenças mediante desequilíbrios e comportamentos equivocados que se vão sucedendo no tempo. Também não é um ou outro, né? Muitas vezes é uma posição errada perante a vida. E aqui, como espírito, nós devemos lembrar que nós trazemos a bagagem também, através da lei de causa e efeito, de outras vidas que tivemos, e certamente onde levamos vidas mais desregradas que hoje, né? Porque hoje nós já estamos evoluídos, melhoramos com relação àquilo. Né? Então, vamos interromper, né? Vamos interromper esse ciclo. O que é que nos está causando isso? O que está nos levando a isso? Vamos começar agora a fazer diferente, né? Conduzir os nossos dias de forma mais saudável, mais equilibrado, né? Trazer mais paz, mais equilíbrio para a nossa mente. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. Então, para instalar a doença, provavelmente nós movemos para um lado errado. E para sair da doença, nós vamos ter que mover no lado aí da saúde, do equilíbrio, da paz, né, para resolver. Emmanuel também, no livro Pensamento e Vida, através do Chico, nos diz que cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível ao nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Né? Então, veja bem, a doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo aí dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Então, se a gente tem consciência que errou, que fez alguma coisa errada, precisamos sim nos arrepender. Mas aqui eles lançam um alerta. Precisamos ter cuidado de não ficar muito fixo à culpa. Nós precisamos ter, assim, bastante, vamos dizer, comiseração conosco mesmo, né? Compreensão conosco mesmo. Muitas vezes, quando fizemos aquela ação, aquela atitude, nós estávamos ainda em um estado inferior, onde nós não conseguimos perceber o real significado das coisas. Então, vamos nos aceitar que naquela época nós fizemos o melhor e vamos, sim, nos desculpar, nos arrepender e, principalmente, como manda o Espiritismo, nos reparar o mal. Porque não adianta você se desculpar se você não reparar o mal que foi feito, não é verdade? O que adianta? Eu dei um cano de 10 mil reais no meu amigo, eu vou lá, vou pedir desculpa para ele, mas a dívida continua, né? Então, nós precisamos depois fazer um empréstimo, né? E pagar o nosso amigo, o meu amigo, e depois, então, as coisas vão começar a ficar bem, né? Então, não, o arrependimento, sim, né?
precisamos tomar cuidado e não se fixar na culpa. Para recuperar a saúde, convença-se logo que você precisa se sentir em paz. Isto precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. A gente aprende também, principalmente no Espiritismo, que é uma doutrina altamente esclarecedora, né? Confortadora, que nós não temos como voltar no passado e refazer as coisas erradas, mas nós podemos sim trabalhar a partir de agora fazendo coisas boas que vão cobrindo as erradas. E aí, aos poucos, o nosso débito se anula, né? Passamos a ter créditos. A autocondenação é um processo perverso, como está dizendo aqui o De Luca, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados, ou ao invés, aprisionados a ele, repetindo os mesmos enganos. Então, não adianta ficar nos autopunindo, nos autocomisserando, né? Nós temos sim que reparar da melhor forma que possível o que foi feito. E muitas vezes, para isso, nós temos que passar por cima do nosso orgulho, não é isso? Nosso egoísmo, da nossa vaidade, e irmos atrás de pedir o perdão. Joana de Ângeli, no livro Desperte e Seja Feliz, através de Divaldo, diz que a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Então, aqui a gente já sabe, né? Acho que dentro do Espiritismo se fala muito desse sentimento sublime do amor. O amor realmente é a argamassa, né, com que Deus fez o universo. Não tem como fugir disso. Então, nós sabemos que tudo muda quando se coloca amor. Nós vamos contar uma historinha aqui, que esses dias um vídeo ficou muito comum aí, rodando nas redes sociais, de uma pessoa contando que a outra parou num drive-thru para comprar um lanche, e ela pagou o seu lanche e falou para a balconista lá, a caixa, falou, olha, eu vou deixar pago um lanche para a pessoa de trás. Ah, é seu conhecido? Não, eu nunca sei quem é. E a pessoa seguiu adiante. E ela percebeu que ela recebeu uma sensação muito boa no seu corpo, né? E aí pesquisas mostraram que ela recebeu e a pessoa que recebeu o lanche também recebeu. E a pessoa que viu a cena, que acompanhou a história, também recebeu. E aí o estudo mostra que isso é o hormônio chamado ocitocina, que é o mesmo hormônio que a mulher, quando está dando a luz, ela recebe na hora do parto. Então, naquele momento de dor, que ela tem que expulsar, tem que fazer uma mudança muito forte do seu organismo, né? Ela recebe esse hormônio e ela, então, eu não sei bem se é um hormônio, agora estou tendo, não, mas acho que é hormônio, sim. Se não for hormônio, é alguma coisa parecida. E aí, ela recebe aquela dosagem de ocitocina e ela, apesar de tudo isso, ela tem aquele aconchego, aquele amor, né, para receber aquela criatura nessa situação difícil com toda a disposição, a melhor disposição possível. Então, isto realmente acontece. Então, aí nós ficamos pensando, né? Quem acha que os grandes benfeitores se renunciam dos prazeres da carne e vivem deficientes de prazeres, não imagina quanta sensação boa eles têm através das atitudes que eles fazem, né? Do bem que eles fazem de forma desinteressada aos outros. Né? Curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando é experienciado de vida. E aqui a gente faz talvez uma diferença,
Porque eu aprendi com o tempo, eu sempre tive dúvida, porque você olha em algumas Bíblias, fala, quando Paulo fala de caridade, outros traduzem como amor, outros trabalham como caridade. Eu nunca soube a diferença de amor e caridade. Mas uma das melhores colocações que eu percebi é que o amor é o amor teórico, né? E a caridade já é ele colocado em movimento. Nós temos que falar aqui que é esse amor colocado em movimento, né? Que realmente faz a diferença. Quando você transforma isso em ação, em algum trabalho, em alguma realização, né? E é claro, então nós devemos sim também a orar para os outros e orar para nós mesmos, né? E aí, De Luca coloca uma pergunta: e por que não temos amor suficiente por nós para nos libertar de hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida? Muitas vezes nós sabemos que nossos atos estão nos prejudicando, prejudicando a nossa saúde, mas a gente não consegue lançar a mão deles, né? E por que nós fazemos isso? Nós aceitamos pequenos prazeres imediatos, né? Pequenos exageros, pequenos excessos, e não nos preocupamos com o futuro, onde nós vamos ter comprometido, muitas vezes, nossa vida espiritual, né? Nossa saída, um desequilíbrio, uma coisa maior, né? Então, nós devemos, sim, preocupar com a nossa saúde e trabalhar com os nossos exageros. Lembrando, mais uma vez, tudo nos é permitido, nós só temos que saber fazer dentro do comedimento, né, do equilíbrio. E se tivermos dificuldades para isso, mais uma vez, a recomendação é a prece, né? Através da prece aos nossos protetores, a Jesus, nós vamos angariar a força necessária para vencermos a nós mesmos, né? E fazer a mudança tão importante. O Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca que se nós temos um vício e se nós orarmos, insistirmos na oração e acreditarmos que isso é possível, nós, só através da prece, nós podemos vencer. Casos mais graves, né, mais complicado, às vezes tem que ter acompanhamento, tem que ter terapias, fluidoterapia e outros tratamentos, inclusive médicos, né? Mas as situações normais do caminho, nós mesmos podemos nos curar através da prece. E o irmão José, no livro De Ânimo Firme, através de Carlos Bacelli, diz que se disseres ante um problema que surge para você, ou uma doença, isto não é nada, de fato, o problema será nada, ou pequeno. Pode até que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Isto realmente muito importante, né? O que acontece muitas vezes, né, é que quando perante a doença, a enfermidade, principalmente quando ela é de uma profundidade maior, quando ela é mais séria, muitas vezes nos sentimos derrotados e já estamos a caminho da morte. Então, esse pensamento é perigoso. Nós temos que achar assim, isto não é para a morte. Qualquer doença é uma experiência necessária, até para o espírito, né? Para nos fortalecer, para nos melhorar, mas não para nos acabar, né? Para nos reduzir a nada. Então, nós precisamos, mais do que nunca, manter o pensamento direcionado no melhor para nós, e não no pior. Isso é muito difícil, eu sei, eu vejo por mim, né? Vejo pelos outros. Mas, se nós considerarmos que o problema não é tão sério, que vamos lutar, vamos encarar com seriedade, o problema se é pequeno, né? Se diminui. E quando nós tememos, quando nós acovardamos, aí então todo o problema vem para cima de nós com uma força muito grande. Então, cabe em nós, mais uma vez, colocar o tamanho que nós queremos no nosso problema físico, na nossa enfermidade.
Mas aí pode-se dizer, mas a minha doença é muito grave. Muitos falam que não tem cura. Mas quem fala que não tem cura? Talvez o Edmur sabe muito bem o que eu estou falando, né? Ele já teve aí experiências parecidas aí. Na verdade, quem fala é o médico. Mas o médico nunca errou? O médico nunca se enganou? Nunca ele mesmo se decepcionou com os seus prognósticos? Nós sabemos, tem médicos muito competentes, muito bem intencionados, né? Mas eles sabem que tem coisas que fogem do seu conhecimento, que fogem, né, do seu campo de ação, né? E nós, que acreditamos no Evangelho, acreditamos em Jesus, sabemos o que pode fazer o poder da vontade, o poder da fé, o poder da esperança, né? Então, tem até uma historinha, acho que nessa altura do campeonato, dá para contar, viu, Edmur? Que é você já deve ter ouvido falar, quem conta ela é o Rossandro Klinger, conta muito bem, que ele conhece um engenheiro, me parece que de Pernambuco, aí é lá do Nordeste, tá? Que contraiu o câncer e é uma pessoa alta, sei lá, de quase 2 metros de altura, isso que estava pesando 47 quilos. É isso que, achando que a situação estava sem saída, resolveu visitar o Chico, para se despedir. Pelo que consta, ele ia lá falar para o Chico, estou indo embora, não sei se ele tinha aí uma relação com o Chico, né? Diz que pegou aí os meios de transporte e foi até Uberaba, na época o Chico estava lá ainda, e tentou conseguir uma entrevista com ele lá, Chico super ocupado, né? Deu alguns minutinhos para ele, ele falou, então, meu Chico, meu amigo, como é que está? Ele falou, Chico, olha como é que eu estou. Estou partindo, né, Chico? Vim aqui para decidir. Jesus está me chamando. Aí o Chico falou para ele, mas se você não quer ir, diga que não vai. Fala, não, não vai. Aí ele não quis debater com o Chico, até porque o Chico estava muito atarefado, e voltou lá para Pernambuco com aquela coisa na cabeça. Mas o que o Chico quis dizer com isso? Aí, impressionantemente, tocou lá o telefone nos dias seguintes lá de um amigo e falou, aí, como é que você está? O amigo pergunta para ele, ele fala, olha, do jeito que eu poderia, 47 quilos, né, esperando a morte chegar. Ele falou, olha, já que você está nessa situação, por que você não tenta um tratamento espiritual? Ele falou, mas você acha? Sim, experimenta, você não tem saída, qualquer coisa que você conseguir é lucro. Ele falou, eu conheço lá a Casa Frei Luísa, no Rio, eles têm um tratamento espiritual muito bom. E aí ele resolveu ir fazer esse tratamento. Saiu de lá do Nordeste, foi lá para o Rio, se hospedou lá e ficou sabendo que precisava chegar antes para fazer a marcação das consultas, que me parece que tinha 16 vagas só. E ele estava com bastante tempo lá para pegar o táxi, foi pegar o táxi sozinho, deu-lhe uma disenteria, né? Teve uma disenteria imensa, talvez já devido à doença, aos remédios, né? E se sujou todo. Falou, meu Deus, o que eu faço? E agora? É isso que ele orou a Deus e falou, por favor, agora eu quero uma ajuda, mas que seja uma ajuda objetiva, que eu entenda. Diz que aí começou a buzinar um carro, começou a tocar a buzina, e ele olhou assim, a mulher tinha alguma coisa fora do vidro, falava assim, não, eu aqui, ó, aqui, ó. Aí ele falou, mas essa mulher está falando comigo? Isso imediatamente, né? Diz que foi até lá e falou, olha, eu estou vendo que você está numa situação difícil aí, acabei de pegar umas calças, uma roupa do meu marido na lavanderia, ele tem mais ou menos o seu tamanho. Pega isso aqui para você. Ele que olhou assim para o céu, deu uma olhadinha e falou, caramba. Entrou num supermercado que tinha, foi até o banheiro, comprou alguns lencinhos,
umedecidos, fez a asepsia do jeito que poderia, vestiu aquela roupa e voltou para pegar o táxi. Pegou o táxi, a hora que estava a caminho, congestionou todo o trânsito. Aí ele falou, meu Deus, eu já atrasei, agora eu não chego mais. Aí o motorista viu a sua preocupação, falou, para onde que o senhor vai mesmo? Eu vou no Frei Luiz, no centro e tal. Ele falou, eu conheço um atalho. Diz que saiu para o atalho e chegaram. A hora que subiram correndo, não tinha mais vaga. Já tinham distribuído todas as vagas. Ele falou, poxa vida, quer dizer, isso que se chama morrer na praia, né? Estava ali tentando absorver as coisas, tocou um telefone, uma pessoa que estava do lado atendeu, sim, mas eu estou aqui na fila, eu sou o primeiro aqui na fila. Ele falou, não, você precisa vir, papapá, papapá. Mas não tem jeito. A pessoa pegou a sua ficha, virou para ele e falou, olha, fique que eu tenho um compromisso inadiável. Ele pegou aquilo, a hora que ele viu, ele já estava deitado na maca lá, iniciando o tratamento. E a hora que ele estava lá, deitado, concentrando, o médium, o passista lá, o curador, passando, dando um passe nele, aí o médium falou para ele assim, você gostou da objetividade de Deus? Aí ele estranhou, abriu os olhos e falou, pois é, nem nós entendemos como você está aqui. Passou algumas esferas e a sua prece foi atendida. Então, ele foi atendido e voltou lá para o Nordeste. Mas confesso para vocês que eu sei que ele estava com a vida curta, não aconteceu aquele desencarne rápido. Não sei mais para falar com ele. Mas essa é uma história que nos chama a atenção da importância da gente não desanimar, né? E sem reclamar. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Edmur, temos... Como é que é o nosso tempo aí? Olha, nós geralmente a palestra é 1 hora, né? Uhum. Mas não é engessado. Ah, Então, se você quiser encerrar um assunto aí, pode encerrar. sim. E pode passar uns minutos? Pode. Tá bom. É que tem bastante coisinha, mas eu vou procurar concentrar aqui. Muito bem. Tem também a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é feita a pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é muito conhecida, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, né? Então, a importância da gente que está passando por essa experiência da doença, né? Uma situação nova, uma situação inusitada, que está exigindo muito de nós, né? Está mexendo muito conosco, com o nosso corpo, com o nosso espírito, é procurar conhecer a si mesmo, né? Infelizmente, o De Luca coloca muito bem aqui que a medicina de hoje está muito voltada para o corpo, para a doença, e não para o doente em si, né? A gente vê a medicina, na maioria das vezes, se preocupa com os sintomas, né? Não se preocupa nem em tratar as causas. E quando trata as causas, não aprofunda mais para ver que existe coisas além da matéria que estão interferindo, né? Por que que aquele doente está sentindo aquilo? Como é que está o seu humor? Como que está a sua autoestima? Como está o seu psicológico, né? Como está a sua religiosidade? Sabemos que é tão importante, independente da religião, para a manutenção do nosso equilíbrio orgânico, né? Então, eu lembro de uma médica canadense
que ela até escreveu um livro bastante polêmico, que é parece que é a máfia dos laboratórios, e foi até banida da comunidade médica. Ela chegou a dizer que ela não recomendava tomar tantos remédios, e sim, quando tivesse uma doença, se recolhesse e escutasse o seu corpo, analisasse o seu corpo, né? Desse atenção ao seu corpo, o que que o corpo está pedindo, o que que ele está querendo de mim, o que que ele está querendo me dizer. E é interessante que mesmo quando perguntada se um filho tivesse câncer, se ela iria fugir dos tratamentos convencionais, ela disse inicialmente que sim, que ela ia fazer outras medicinas alternativas, né? Que considera o todo, né? Holística, aquela coisa toda, e não só o corpo físico, né? Então, claro que ia trabalhar alimentação, mas iam fazer outras coisas que trabalham o ser integral. E ela mesma lembra que ainda existe uma estimativa de muitas mortes devidos a complicações, efeitos colaterais e remédios. Isso aí não é divulgado, né? Mas parece que eu já vi falar em alguma coisa assim, 1/3. É uma coisa bem avantajada, né? O pessoal cura uma coisa, mas complica outra também, né? Então, é a importância da gente conhecer a si mesmo, né? Como diz aqui o próprio Deluc, fazer uma endoscopia espiritual, conversar com a sua doença, perguntar o que ela veio lhe mostrar, o que ela veio lhe esclarecer, o que ela veio lhe prevenir, né? E ninguém, diz ele, se cura verdadeiramente sem se olhar bem fundo com os olhos da alma. Então, esse é outro exercício que nós devemos fazer para conseguir essa cura integral quando adoecermos, né? E depois, nós temos aqui uma passagem do T. de Cleffersen e Rutger Daniken, que diz, do livro A Doença como Caminho, que fala que se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Olha aí. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Então, na verdade, a gente entende que é o espírito, né? Que é a mente ali, o ser integral que está doente, né? E tem outra colocação que eles colocam aqui, que quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Então, o que eu entendi aqui é que muitas vezes se manifesta a doença no corpo, mas não é o corpo que está doente, né? É o espírito. E aqui é aquela história da gente que toda cura é uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Então, nesse caso, a oração é sempre positiva, né? Eu falo que a gente subestima a oração. Eu falo que é uma das maiores ferramentas que Deus colocou em nossas mãos para nos ajudar, né? Para nos dar impulso em todos os setores. Então, nesse caso, está doente, oração para entender, para aceitar, para ter paciência. Vai no médico, oração para que o médico esteja inspirado, para que ele fique bem também, para que ele saiba e tenha apoio para fazer um bom diagnóstico, porque você vai depender do diagnóstico dele. E De Luca coloca também a necessidade de termos compaixão, de termos atenção, cuidado com o médico também, porque o médico lida com muitas doenças, tem problemas em casa, problemas de família, como nós, muitas vezes doenças no próprio corpo, né?
E então a gente esquece aquele trabalho difícil que eles têm. Então, para eles também, lá na porta do consultório, uma oração, uma prece, pedindo orientação, pedindo equilíbrio, pedindo paz para ele possa também ficar bem e fazer um bom trabalho. Pedimos também, eles recomendam também, principalmente para os médicos e enfermeiros, ter muito jeito no trato com o paciente. Que aquele paciente que está ali com a carne dilacerada, com problema sério em algum órgão, muitas vezes ele traz a alma dolorida, sangrando. Então, não tratar só como um corpo, tratar com atenção, com carinho, né? Muitas vezes o enfermeiro dá o remédio com palavras boas, com palavras dulcificadas, com esperança, né? Com atenção. Aquilo ali pode ser mais proveitoso do que o remédio. Então, De Luca também convida tanto o médico como o enfermeiro, todos que lidam com os pacientes, com os doentes, ter essa compaixão, ter esse extra, né? O remédio é interessante, né? Muitos a gente sabe que sobrevivem devido ao remédio, à ciência do remédio, né? Mas sozinho ele não faz a cura integral. Nós precisamos de mais, né? Muito bem. Vamos lembrar também a importância, então, nós já falamos de ter paciência, né? A pessoa que adoeceu, manter essa paciência, dar o tempo. Muitas vezes aquilo para se estabelecer no seu corpo levou anos. E às vezes a gente quer com um remédio, um dia, uma semana, a gente resolva isso, né? Então nós temos que ter paciência. Tudo na natureza caminha em uma forma sequencial, degraus por degraus, não pulam os degraus, né? Também, no caso de a doença nos acometeu, vamos voltar e analisar ali se não temos ali uma criança perdida dentro de nós, chorando e reclamando certas coisas. Às vezes nos submetemos a vidas difíceis, a trabalhos desgastantes que não nos preenchem. Será que não é hora de mudar alguma coisa? Será que não é hora de voltarmos àquela tom de criança, né? E buscarmos ali, a gente fazer o bem para o nosso corpo, a nossa satisfação, buscar a nossa alegria, né? Então, tudo isso faz parte desse todo. Não tomarmos também atitudes sisudas, né? Nem tudo na vida é seriedade. Temos que ter comportamentos mais desinibidos, alegria, permitir o riso, né? Permitir as brincadeiras nos momentos aí onde que a dor aliviar, né? Ter o sorriso nos lábios. O sorriso é remédio. O sorriso espanta as más energias. Então, tudo isso é muito importante. E agora, é claro, para a gente manutenção da nossa saúde, vamos procurar fazer do alimento nosso remédio, né? Vamos selecionar o que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, né? Tudo nos é permitido, mas se a coisa não nos faz bem para a nossa saúde, vamos comer o mínimo necessário, né? Para talvez matar à vontade, mas não vamos nos enxafudar daquilo. Precisamos tomar cuidado com excessos de bebida, ele pede, o cigarro, né? Que é um negócio totalmente dispensável. E existe um conceito das pessoas que fumam, por exemplo, né, que é uma droga permitida, a gente respeita a dificuldade de fumar, mas Divaldo, ultimamente, ele disse que quando a pessoa diz eu não consigo parar, é melhor traduzir que eu não quero parar, porque a pessoa valoriza mais aquele prazer ali, que está lhe comprometendo a saúde, do que manter-se saudável ao longo do tempo, né? Ter um corpo saudável, uma mente mais saudável. Então, vamos fazer esforço no sentido de melhorar. Precisamos tomar atitudes também mais naturais. Existe uma cura natural na natureza.
Procura olhar o céu, as estrelas, ouvir o canto dos pássaros, cultivar uma planta, abraçar uma árvore, um parque. Você já experimentou tomar um banho de cachoeira? É um verdadeiro descarrego de energias, né? Banho de mar, né? Tem tantas coisas, andar pelo campo, lidar com as criações, com os animais, com os pets, né? Perceber, respeitar, conviver com eles. Então, tudo isso são coisas naturais que nós vamos perdendo e que o nosso organismo ressente. Então, um convite aqui para voltarmos um pouco à natureza, né? Olhar o céu à noite, sair assim quando estiver acampando ou estiver fora das grandes cidades, o céu se craveja de sóis, planetas, astros e constelações, né? Como se tivesse cravejado de diamantes, né? Totalmente diferente, porque a própria claridade da cidade nos dificulta a visão do céu. Precisamos, às vezes, sair, né, para uma região onde não tem tantas luzes da cidade. Outra coisa que teremos que tomar nota, ficar preocupado, muitos de nós trazemos mágoa dos pais, né? Os pais tiveram vidas mais difíceis que o nosso, muitas vezes erraram, muitas vezes tomaram decisões extremas, mas nós precisamos honrá-los. E esse perdoar os pais, muito importante para o restabelecimento da nossa cura, né? Vamos relembrar um dos 10 mandamentos, né? Honre seu pai e sua mãe. Então, eles precisam, agora que estão mais velhos, muitas vezes, da nossa compreensão, do nosso perdão, do nosso carinho, né? Amanhã nós vamos ser pais também, né? Muitos vão encarar essa experiência e vão passar a entender melhor comportamentos que até então você não entendia com relação aos seus pais. Com relação também às doenças do casamento, precisamos tomar cuidado também com os nossos relacionamentos emocionais, né? Com os nossos relacionamentos afetivos, principalmente no lar. Se a gente não tem um bom relacionamento, isto pode gerar doenças também. Então, vamos evitar, às vezes, muitas vezes, precisamos de um psicólogo, precisamos de técnicos da área de psiquiatria, de psicologia, às vezes são questões técnicas que resolvemos fácil. E fora disso, como cultivadores do Evangelho, como aprendizes do Evangelho, nós precisamos entender que nós temos que aceitar aqueles que são colocados como nosso companheiro, que muitas vezes temos arestas a parar, e se nós não perdoarmos, não amarmos, nós vamos ter que refazer a experiência. Então, muitas vezes, nós podemos transformar uma situação muito difícil em uma situação administrável e até mesmo agradável. É só você diminuir as cobranças, aumentar as compreensões, né? Então, é muito importante a boa convivência em família, né? Tanto com relação ao marido, à mulher e os filhos, né? Muito bem. Agora, pessoal, para finalizar, nós vamos propor o seguinte: quem está doente, né? Quem está passando por uma doença mais difícil, que use também esse poder da visualização criativa. Já é sabido que não só a prece, como a meditação, ela é muito positiva para o nosso corpo, para a nossa psique, para o nosso espírito. Então, recomendamos você ficar num lugar tranquilo, na sua cama, no seu sofá, longe de barulho, relaxar-se, fazer uma prece e fazer uma visualização. Imaginar que você vai num campo, um lugar agradável, onde você gosta de ir, e que você recebe a visita de Jesus. Que Jesus vem ao seu encontro, e ele sorri e abre as suas mãos para você, e saem energias que te envolve o seu ser, traz paz, traz equilíbrio, traz fé, traz força, traz esperança. E que essa energia vai até o lugar onde você está debilitado, onde está um deficiente, onde tem um problema, envolve aquilo, ajudando na cura, ajudando na
no digerimento ali, no aniquilamento de um tumor, na redução, no tratamento, ajudando a fechar as feridas. Sinta-se curado, sinta-se melhorado. Depois que você voltar, faça uma prece, agradeça ao Deus por aquele tratamento e pela cura que você pode ter recebido ali. Tudo isso, pessoal, nos auxilia e para mostrar a importância, né, do Evangelho na nossa vida, a importância que Jesus está conosco. E queria dizer que Jesus realmente foi o grande médico dos corpos e das almas. Quando ele nos pediu que amássemos o nosso inimigo, que fizéssemos o bem a quem nos fere, a quem nos calunia, a quem nos persegue, ele estava ali cuidando do nosso espírito, mas especialmente do nosso corpo. Ele estava nos livrando dos malefícios, dos sentimentos do ódio, do rancor, da mágoa, do ressentimento e outros tantos, inveja, né? Então, se nós observarmos Jesus, se nós seguirmos seus mandamentos, nós refletirmos neles, nós seremos, sem dúvida, pessoas mais felizes. Ele nos recomendou também, de forma muito forte, o perdão das ofensas. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Veja bem, se assim nós fizermos, o mal do nosso inimigo, vamos dizer assim, ou daquele que convive conosco, que está nos atacando, não nos atingirá nunca. E nos recomendou o amor. Mais do que recomendar, ele exemplificou o amor. Principalmente o amor aos desvalidos, aos sofridos, aos caídos, aos coxos, aos leprosos, aos cegos, aos pequeninos. Então, nós devemos trabalhar esse amor, porque esse amor é um amor desinteressado. Quando nós amamos aqueles que não nos podem retribuir pela sua própria condição, então nós estamos fazendo um amor desinteressado. E esse amor que o Evangelho, segundo o Espiritismo, coloca com o sentimento mais sublime que existe, esse sentimento realmente pode nos curar, pode nos fazer melhores, pode nos fazer voltar à vida saudável, à alegria, à fé, à esperança, à evolução, que tudo contribui para a nossa evolução. E Jesus nos ama, Deus nos ama e quer o melhor para nós. Tenhamos certeza disso. Tudo que nos acontece é para o nosso melhor, é para a nossa evolução. Ainda não conseguimos entender, mas vamos um dia entender isso e perceber a grandeza e a bondade e o amor de Deus em nossas vidas. Muito obrigado a todos. Poxa vida, nós que agradecemos essa palestra, essa reflexão muito valiosa, né, para o dia a dia nosso, porque isso só vem contribuir, né, com aquilo que a gente faz de deslize no dia a dia, né? Porque queira ou não queira, nós nos deslizamos também, né? E eu costumo dizer que o mais importante é que nós não percamos o caminho, não é? E que quando nós observarmos que erramos, ri dos nossos erros, mas nunca percamos o caminho, nunca deixamos de perder o caminho, né? Então é muito boa, a sua palestra foi muito ilustrativa, muito interessante, eu é que agradeço, né? Eu só tenho uma história para contar que eu não contei para você, que na época que eu contraí um tumor maligno,
eu sofri uma cirurgia, isso faz muitos anos atrás, e antigamente a biópsia demorava-se muito tempo, né? Eu fiz a cirurgia em Sorocaba e a biópsia era feita em São Paulo. E aí levou-se um mês para vir o resultado. Quando veio o resultado, eu levei o resultado para o médico que me fez a cirurgia e ele me disse, olha, eu não tenho boas notícias a você. As notícias são muito ruins. O seu tumor é extremamente maligno e você tem que buscar um oncologista para fazer um tratamento. E eu, ciente disso, fui no oncologista. E no oncologista eu cheguei, tinha bastante mulher na época, na recepção, porque as mulheres é que sofrem mais com tumores, né? Principalmente do seio. E tinha bastante mulher. Ele atendeu todas as mulheres, só tinha eu de homem. E no final ele me chamou e quando ele olhou o resultado e o tempo que eu levei para chegar nele, o médico entrou em desespero. Ele falou, nossa, você vai morrer, você vai, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Você levou um mês para vir aqui, para não sei o que. Eu falei, peraí, você não vai não? Só eu? Não, sabe, não sei o que e tal. Eu falei, não, todos nós vamos morrer. Quem sabe eu morra antes que você. Não, isso não está escrito para mim nem para você. Isso aí é o que está pré-estabelecido. Você estipula a medicação que tem que fazer, eu vou seguir rigorosamente. E se eu for para o outro lado, parabéns para você que você fez tudo o que devia ser feito. Eu vou ficar muito satisfeito e eu vou embora. Qual é o problema? Ô, Edmur, você deve ter desconcertado ele tudo, né? Porque dificilmente uma pessoa tem tanto desprendimento perante a morte, né? Como você mostrou ali, né? E ele virou um grande amigo meu, ele virou meu aliado, tinha alguns exames que tinha que pagar e eu pagava, e tinha alguns exames que era pelo INSS, ele falava, esse aqui você vai pelo INSS. E a gente fez o tratamento por 5 anos e eu estou aqui. Então, E vamos dizer aí que você é um exemplo de superação, né? Porque de isso já superação, faz mais de 30 anos, né? Parece que né? 36 anos, alguma coisa. 36 anos. 36 anos e você está aí mais do que vivo, né? Muito bem. Então, isso vem de encontro ao que você falou hoje. Não é? Você falou Hum, hoje, você citou que o médico não deve falar dessa forma, deve hum. conduzir um processo melhor, né? Mais espiritualidade e tal. Mas, por um outro lado, a gente também tem que encarar como uma deformidade que você não é, você está. Isso, perfeito. Então você tem que refazer, refiz toda a minha vida, a minha forma de pensar, e aí, estou aí hoje. Então a sua palestra hoje contribuiu, eu me vi dentro da sua palestra. Que bom. Eu espero que possa ajudar as pessoas, né, a tirar melhor proveito da situação, né, não perder a fé, não perder a esperança, não perder a vontade de se curar, né, e ficar Exato. saudável. E aí eu deixo aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas, né? Que agora é o Sim. momento de fazer perguntas ou falar sobre a palestra. Vou agradecer. Muito obrigada, Luiz Antônio. Obrigada, Ed, pelo seu depoimento também. Tá, E Nós ok? que agradecemos. fazer as reflexões. Obrigada. Onesina quer falar? Então, eu também só quero agradecer, porque vocês dois me deixaram sem texto, né, depois dessa palestra do Zé Antônio e do depoimento do Edmur, não tem mais nada que dá para me falar aqui, então, só agradecer, gente, muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, ótima semana para vocês, Muito Tá certo. obrigado, Mesina. Tudo de bom, viu? para vocês também.
Então, se alguém quer, a Marlene quer manifestar alguma coisa nesse sentido, ela entrou assim recentemente, né? Se não, a gente pode encerrar com a prece final, né? Sim, podemos ir? Pode, pode. Então vamos levar o pensamento a Deus, a Jesus, lembrar Jesus, o grande médico dos corpos e das almas, nosso amigo incondicional, que veio para como um verdadeiro facho para iluminar as nossas existências, para nos trazer força, para nos trazer proteção, para nos trazer orientação, para nos trazer exatamente o que precisamos para ser saudáveis e felizes. E que nos entende assim como somos, ainda deficientes, ainda frágeis, ainda ignorantes de certos conceitos, mas com um potencial imenso. Que Ele nos ajude, então, a vencermos a nós mesmos, a serem mais agradecidos por tudo que temos, Senhor, por tudo que nos dás. E cada vez mais que a gente possa cerrar, diminuir as reclamações. Aproveitar todas as situações que o Senhor nos coloca como verdadeiras aventuras da nossa vida. E quando vencemos, a gente se sente mais forte, mais crescido, mais elevado. E que, Senhor, a gente tenha certeza de que esta vida aqui é apenas um piscar de olhos na nossa caminhada. E aconteça o que acontecer, nada vai nos tirar a condição do espírito imortal, que vai sobreviver a tudo isso e vai continuar no seu caminho ascensional até o equilíbrio, a saúde perfeita, a paz perfeita, a evolução perfeita. Então, que Jesus nos fortifique o coração, nos ajude, continue ajudando, que tenha paciência conosco, né? E que nós queremos simplesmente agradecer por tudo que nos faz e por tudo que nos dá. Muito obrigado. Que assim seja.